Já que a gente está falando sobre exercício físico como forma de prevenção do Covid, qual que é a intensidade recomendada pelos especialistas? Então, é claro que existem estudos em relação à intensidade, mas o fato é que, como sempre vimos, sempre trazemos para vocês, a intensidade, pelo menos em nível moderado, ela é aconselhável, né? Então, isso vai ter um fator também ligado com o tempo, com a duração. Então, por exemplo, se você vai fazer intensidade moderada, a ideia é que você faça por mais tempo, né? E caso você faça uma intensidade mais alta, que você faça um tempo menor. Olá, eu sou o André. E eu sou o Lucas. Nós somos do Movimento Gera Saúde e hoje vamos dar continuidade à nossa série Rejuvenescimento com Saúde. O tema do vídeo de hoje é como aumentar a intensidade no exercício físico para alcançar o rejuvenescimento. O que é intensidade quando a gente fala sobre treino, sobre exercício físico? Então, a intensidade, ela é medida, né, vamos colocar assim, pela quantidade do gasto de energia por quilo de peso por minuto. Vamos simplificar um pouquinho isso aí. Essa conta é muito complexa. É quanto de caloria você gasta no treino por quilo do seu peso corporal por minuto. Então existe uma tabela em que mostra quanto de caloria a pessoa pode gastar, dependendo do peso que ela tem, por minuto. E aí, se um treino for menos intenso, ou seja, ela vai gastar menos calorias, se um treino for mais intenso, ela vai gastar mais calorias por minuto. Entendi. E o treino intenso é bom? Quais os benefícios dele? Então, o treino intenso não só é bom, né, mas como é essencial. Vamos mostrar aí alguns estudos hoje, né, mostrando a importância do treino em alta intensidade, mas, igual eu falei, ele é essencial. E os benefícios que ele traz são muito importantes quando a gente pensa aí no rejuvenescimento, né, na parte de resistência, na parte de cansaço principalmente. Então, ou seja, quando você faz um treino em alta intensidade, você acostuma o seu corpo, né, acostuma o seu organismo a criar uma resistência muscular um pouco melhor, né? Você tende também a cansar ou fadigar menos. É a resistência muscular Sim. e a cardiovascular também. Sim, né? isso. Então, com base nisso que o Lucas falou, ele falou que a gente ia trazer pesquisas para vocês. Eu vou ler aqui um pouquinho, eu vou deixar tudo na descrição como sempre, mas eu vou ler só um trechinho só para a gente adentrar um pouco mais no assunto, né? De acordo com a FAPESP, qualquer tipo de atividade física regular é melhor do que nada. No entanto, o que vimos no estudo, eles fizeram uma pesquisa sobre intensidade no exercício físico, né? Qual o benefício? Eles viram que no estudo foi que incluir exercícios vigorosos, ou seja, mais intensos, como futebol e corrida, por exemplo, na prática semanal, está associado à redução de mortalidade. Na comparação com adultos que realizaram apenas atividades moderadas, aqueles que fazem metade ou 75% de atividade vigorosa de alta intensidade do total da semana tiveram 17% de redução da mortalidade em geral, que inclui, entre diferentes causas, mortalidades por doenças cardiovasculares, como a gente citou, né? Há uma melhora de fatores cardiovasculares e musculares também, diminuição de doenças cardiovasculares e câncer, como diz Leandro Rezende, que é o professor do departamento, né, quem coordenou a pesquisa, professor do departamento de medicina preventiva da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo. Ele concluiu também que existe uma pergunta muito antiga, né, que o que é melhor, atividade moderada ou atividade vigorosa, né? E eles concluíram que as duas são muito importantes, mas que dar mais intensidade à atividade física regular reduz ainda mais a mortalidade. O resultado do estudo reforça a recomendação da OMS de pelo menos 150 a 300 minutos de atividade física de intensidade moderada por semana ou 75 a 150 minutos de atividade física de intensidade vigorosa, de alta intensidade, ou uma combinação equivalente das intensidades das atividades. O que a gente acha que é um fator ideal, né? A gente combinar sempre os dois, porque a gente tem um pouco dos dois mundos, né? A pesquisa ela fala sobre o futebol e a corrida. Bom, a gente vai explicar um pouquinho aqui.
O futebol e a corrida, ao nosso ver, apesar de poderem ser praticados em alta intensidade, né, o futebol principalmente, mesmo sendo o esporte mais popular do Brasil, do mundo, né, ele não traz os benefícios do dia a dia, por exemplo, do que uma atividade funcional em alta intensidade, né? Porque a atividade funcional, ela vai se aplicar no seu dia a dia, né? E ela trabalha de forma muito completa o corpo inteiro, né? Sim, então, eu acho que nesse sentido a nossa visão é um pouco parecida. Né? Por mais que o futebol seja jogado, né, em uma intensidade alta, né, igual o estudo mostrou, e a gente é prova disso também, porque a gente já jogou muita bola, né? Hoje a gente não joga mais, infelizmente, mas a gente via que era um esporte que cansava realmente, uma atividade que realmente cansava bastante. Era né? bem vigoroso. E né? a gente gastava bastante calorias. Sim. Mas eu acredito que em relação ao estímulo, né, o estímulo que é dado para o futebol, né, eu acho que é muito repetitivo. Limitado, né? Limitado, repetitivo. Então você, a todo momento você corre, né, você tem a parte de corrida, você tem a parte de tocar a bola, a força que você chuta a bola, enfim. Mas em relação à atividade funcional, ou HIIT, né, como também é chamado por muitos lugares aí, tem muitos estímulos variados, além de corrida, por exemplo, além de força de puxada, por exemplo, algo desse sentido. Então são estímulos variados que você tem a todo momento. Né? E igual o André já estava falando aqui antes, em relação a coordenar, né? A atividade de moderada e a atividade de alta intensidade também. E também é importante fazer atividade em baixa intensidade. Com certeza. É importante sempre administrar, ter um planejamento de treino para que você sempre misture essas intensidades para que você não se lesione também. Né? Desculpa te interromper, mas é porque tem estudos demonstrando também que somente treino em alta intensidade o tempo inteiro, né? Ainda mais se você faz todos os dias da semana, é prejudicial também para o seu corpo. Né? Acaba que a musculatura não descansa, né? Você fica mais propício a lesões, por exemplo. Com certeza, como o Lucas falou, cada treino, cada tipo de intensidade tem o seu valor, né? Ele tem que ser avaliado dentro de um planejamento para saber aonde que ele vai entrar, né? Claro, não pode ser só treino de baixa intensidade, só treino de moderado, só treino de alta intensidade. Tem que haver uma mistura, uma harmonização entre os três para que você colha os melhores resultados, né? Sim. Antes da gente dar continuidade, eu acho que é uma coisa que é importante salientar. No início do que o André leu aqui do estudo, ele fala de atividade física, depois ele fala sobre exercício físico. Né? E tem uma diferença muito grande entre isso. Né? O que é atividade física e o que é exercício físico. E depois a gente vai trazer esse assunto de forma mais aprofundada para vocês, para que fique mais claro isso. Porque a atividade física vai abordar algumas atividades, né? Algumas práticas, e o exercício físico vai abordar de uma forma mais específica, de uma forma mais planejada. Então, mais pra frente a gente vai trazer esse assunto para vocês. Sim. E como que a gente pode regular a intensidade dentro do nosso treino? Então, é muito comum, hoje, por exemplo, na academia, regular a intensidade em relação à carga. Né? Assim, a velocidade de execução, como às vezes o foco maior na musculação é a hipertrofia, né? Ou seja, o ganho de massa, por exemplo, então tem ali uma certa duração do exercício. Então não são exercícios que são feitos rapidamente, por exemplo. Então tem vamos colocar um princípio de deixar o movimento com uma duração um pouco maior para que ele gere o ganho lá da massa magra. Mas aí a regulação da intensidade ela se dá por carga. Então a pessoa aumenta um pouquinho a carga para que ela sinta um treino mais intenso realmente, porque depois de um tempo é comum você se acostumar com uma certa carga ou uma certa velocidade de movimento. E aí você tem que ir mudando os estímulos também para que você sempre obtenha os ganhos lá que você espera, né? Entendi. Falei da academia, mas e da parte funcional, por exemplo, né? Ou outras modalidades. Se dá muito pela velocidade do movimento. Então, se por um lado na academia se dá mais pela carga, já que tem um padrão em relação à duração do movimento, velocidade, no exercício funcional se dá bastante em relação à carga também, mas à velocidade. Então, se você faz de uma forma mais rápida, então, igual existem treinos que são feitos, que é para serem feitos o mais rápido possível, então a ideia é que você
faça o mais rápido possível realmente, você deu o seu máximo. Então ali você vai estar aumentando a velocidade do seu movimento. E vai ter treinos que às vezes vão ser muito longos e que você precisa administrar para que você consiga, por exemplo, fechar o treino inteiro, né? Então você vai fazendo ele aos poucos, uma velocidade mediana, vamos colocar assim, Sim. mas também não deixe de ser um treino em alta intensidade, né? É importante isso. Assim como existem treinos também com uma carga um pouco mais elevada e também, né, com uma intensidade maior de execução, né? A gente tem que trabalhar sempre esses outros fatores, né? A gente tem que trabalhar sempre em conseguir encaixar tudo para que a gente, como eu falei, possa usufruir de um pouco de tudo, né? Sim. Não só de uma parte dos métodos de treino, né? Sim, e igual o estudo já trouxe e a gente já também falou em vídeos anteriores, Sim. O padrão da OMS, né? O padrão, assim, entre aspas. A recomendação é de 150 a 300 minutos de atividade moderada e 75 a 150 de atividade vigorosa, né? Ou seja, de alta intensidade. Então tem uma relação muito, muito grande em relação a velocidade que você vai fazer, né? Ou seja, o estímulo que você vai dar no treino e a duração dele também. Com certeza. Então, ou seja, a gente vê que se é de 150 a 300 para atividade moderada e 75 a 150 de atividade vigorosa, não é à toa. É porque a atividade vigorosa realmente vai puxar um pouco mais, vai exigir mais e você não pode fazer lá por um tempo muito grande. Você não vai dar conta, né? Vamos colocar assim. Sim. Pegando esse gancho de intensidade dentro do treino, qual que é a relação entre a intensidade no treino e a intensidade para o rejuvenescimento, né? O que existe em comum desses dois fatores? Então, como a gente já citou em outros vídeos em relação ao benefício do rejuvenescimento, ou benefício da atividade física para o rejuvenescimento, a gente já discutiu sobre essa parte de diminuir o cansaço, né? Tanto muscular quanto cardiorrespiratório. Ou seja, na medida que você vai praticando a atividade física, né, porque você vai estar se beneficiando em relação ao rejuvenescimento, você vai adquirindo esse benefício de se sentir menos cansado, né, fadigado, ou se sentir com menos dor, né, depois de fazer algumas atividades diárias, por exemplo. Às vezes você tem um dia que vai agachar muito, né, por exemplo, e aí você começa a sentir dor na perna. Sim. Então, se você é uma pessoa que pratica atividade física, né, exercício físico, desculpa, provavelmente em alta intensidade, provavelmente você vai passar a reduzir essas dores, vamos colocar esses incômodos, né? Sim. E uma lógica que eu quero trazer aqui para vocês é que quanto mais vigorosa a atividade que você pratica, quanto mais vezes você pratica uma atividade vigorosa, mais vigorosa será a sua saúde, né? Sim. Mais vigorosa será a sua longevidade, ou seja, você vai se sentir melhor, você vai conseguir ter uma longevidade muito mais saudável e muito mais ativa, né? Então, essa combinação de fatores de intensidade no treino e do rejuvenescimento, ela tem o ponto central aí, né? Sim, e a gente já trouxe isso, né? A gente já falou como a atividade várias física vezes, pode... E só interrompendo o Lucas aqui, se você não tiver visto nenhum desses vídeos antes que a gente já trouxe, eu vou deixar tudo no card, mas acompanhe o nosso canal diretamente que sempre vai ter vídeo assim. E como a gente já trouxe, né? Igual eu estava falando, a gente já trouxe em outros estudos falando sobre atividade física, como deve ser feita a atividade física para o rejuvenescimento, e a gente já citou essa parte de intensidade. Então a gente está trazendo um pouco mais à frente do que você provavelmente já viu, mas é algo que é muito importante, né? Que tem uma ligação muito forte. Com certeza, a gente está tentando trazer um pouco mais de especificidade para você entender, né, como funciona realmente a intensidade dentro do treino de rejuvenescimento, né, e tudo mais, que é o principal assunto. E eu vou falar uma coisa, não é fácil, né? Eu acho que hoje muitas pessoas têm um pouco de preconceito em fazer atividade física em alta intensidade porque tem esse receio, né, de machucar, de se lesionar, de sair sentindo dor, por exemplo. Ou então, eu acho que tem muita gente que pensa assim, eu não vou fazer isso, porque eu vou me esforçar muito mais, eu já ando cansado, eu vou ficar mais cansado ainda, só que a lógica é totalmente ao contrário. Se você fizer uma atividade mais vigorosa, você vai aumentar muito a sua disposição, né? Esse fator limitante que você tem de eu vou ficar muito mais cansado no meu dia não vai render nada, é totalmente ao contrário, tá? A gente garante isso. Sim, então assim, a gente está trazendo os benefícios dessa prática de atividade em alta intensidade
justamente para isso, para abrir um pouco a sua cabeça em relação a ter esse ânimo para fazer esse tipo de atividade. Saber que isso é realmente importante para você. Né? Não basta apenas se você chegar e fazer uma caminhada curta durante o dia, porque não é isso que vai te levar ao rejuvenescimento. Claro que, igual a gente já citou antes, qualquer atividade é melhor do que nada, do que ficar parado, mas se você tem a possibilidade, né, se você tem a condição para você realizar uma atividade em alta intensidade, então é importante que você faça, porque aí que você vai colher os frutos lá do rejuvenescimento, igual a gente já citou várias vezes. E como saber qual que é o momento ideal para colocar uma intensidade mais vigorosa no meu treino? Sabendo que é um ponto que eu vou avaliar aqui antes já, que todo mundo pode exercer uma atividade física mais vigorosa, porque ser mais vigorosa ela está inerente a cada um. Né? Não existe um patamar, né? Cada pessoa ela sente se é mais intenso para ela ou menos intenso. A minha comparação com o Lucas vai ser diferente, né? Diversas pessoas no mesmo grupo elas têm a comparação de intensidade diferente. Então todo mundo, todas as pessoas conseguem fazer exercício físico em alta intensidade, né? Sim, e existe um parâmetro para você avaliar o quanto que vai ser intenso para você. Né? Então, existem formas de você julgar, por exemplo, tem uma escala, chama escala de Borg, onde você avalia, por exemplo, essa intensidade está leve, né? Nível 5, Sim. Ou está nível 10, está muito intensa. Então, tem essa forma de você avaliar, no seu subconsciente também você pode avaliar dessa forma, então assim, tô sentindo que tá muito intenso, então deixa eu reduzir um pouco, né? Ou então pela sua respiração você consegue. Exatamente. Se você tá parando muito, né, e tendo uma respiração muito ofegante, provavelmente é que o treino é muito intenso. Com certeza. Né? Então, assim, tem formas de avaliar. E existem outros métodos também, que a gente pode até deixar depois aqui nos estudos, no link abaixo, para você poder avaliar como que você pode botar a intensidade no seu treino. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, assim, não tem uma certa recomendação para você fazer atividade física em baixa intensidade, ou seja, não tem algo, na verdade não tem restrição a isso. Então, ou seja, é sempre benefício você fazer qualquer atividade física. Mas na medida que você vai aumentando a intensidade, ou seja, como a gente está falando de mudança de intensidade, né, é importante que você seja acompanhado por algum profissional da educação física. Por que eu falo isso? Porque você tem que ter um certo padrão de movimento, por exemplo, para que você consiga dar mais intensidade nesse movimento. Então não adianta nada você botar intensidade sendo que o movimento é errado, por exemplo. Então você tem que corrigir alguns pontos para que depois você consiga avançar. Então existe todo um processo em relação a aprender o movimento, a começar a dar um pouco de continuidade no movimento, fazer ele um pouquinho mais dinâmico. Às vezes no início a gente começa fazendo ele muito travado, porque a gente quer saber realmente se está fazendo certo ou não. Então, assim, tem que se soltar um pouco mais do movimento primeiro, para depois você começar realmente a botar mais intensidade, ou seja, mais velocidade, mais carga, e aí sim que você tem que dar continuidade nesse processo. Com certeza. A tendência do modo geral, né, que a gente vê é que as pessoas começam a fazer exercício em baixa ou moderada intensidade, né, e depois sim conseguem manter isso que a gente está falando, mantendo, né, os treinos dessa forma. Conseguem manter um treino em alta intensidade, né? Muito dificilmente a pessoa consegue logo de cara, saindo do sedentarismo, manter uma rotina de treinos em alta intensidade por muito tempo, né? Então e não deve, passo a passo, não deve, exatamente. Então existe um passo a passo a ser seguido, né? Sim, exatamente. Então, assim, outro ponto que é importante, igual eu disse que é importante que você, na medida que vai aumentando a intensidade do seu treino, que você procure algum profissional que vai te acompanhar, né, da melhor forma possível. Tem muitas pessoas hoje que vendem os treinos intensos na internet sem um acompanhamento físico, né, certeiro para a pessoa, então acaba que ela não sabe se está fazendo certo ou não, e aí? Né? Às vezes a pessoa está fazendo em alta intensidade, mas está fazendo o movimento todo errado. Então, por isso que é importante, na medida que você for avançando de nível, vamos colocar assim, né? Vai aumentando a intensidade, você procure algum profissional para te ajudar. Com certeza. Frisando de novo o que o Lucas falou, você tem que começar a focar primeiro na técnica dos seus movimentos, né? No exercício.
porque daí você consegue colocar intensidade. Se for o contrário, o caminho inverso, né, é colocar o carro na frente dos bois, como é o ditado popular, né, você vai ter mais lesões, está propício a lesões e a problemas do que realmente colher os benefícios, né? O último questionamento aqui é como a gente consegue aumentar a intensidade de quem já tem uma vida mais ativa, né? Que já procura atividade, exercício físico, já pratica algum esporte pelo menos, né, de nível amador, por exemplo. Como é que você consegue aumentar a intensidade de uma pessoa assim? Então, o que acontece é o seguinte, quando a pessoa já está em um nível de alta intensidade, o que ela tem que fazer, na verdade, é manter aquele padrão. Né? Ou seja, ela vai ter aquele planejamento para combinar, né, o treino que vai ser em baixa intensidade, o treino de moderada intensidade e o de alta intensidade também. Então, mas o ideal é que você mantenha. Eu acho que muitas pessoas pensam pelo seguinte, começou na baixa intensidade, foi avançando, foi para a moderada intensidade e chegou lá na alta intensidade. Faz um pouquinho, né, e depois para. Então isso é um problema, né? A ideia é que você, quando chegue na alta intensidade, que você mantenha, né, tenha um planejamento para combinar as intensidades, mas que você mantenha o treino de alta intensidade assim, até quando você der conta, né? O importante é isso. Igual a gente já falou anteriormente, assim, que cada pessoa tem uma intensidade própria, né? Então, por exemplo, pode ser que eu faça mais devagar que o André. Sim. Mas pode ser que eu faça mais rápido que o André também. Mas pode ser que eu faça mais rápido que você e mais devagar que o André. Então existe todo um processo pessoal. Não é nada que você tem que comparar com outra pessoa. Pô, ele está fazendo em alta intensidade e eu não estou. Às vezes você está e a pessoa está também. A comparação é só com você mesmo. Exatamente. Né? Igual a gente já citou anteriormente, por exemplo, se você se sente muito cansada na hora de praticar atividade física, provavelmente ela está intensa. Né? Com certeza. A chance é que ela esteja intensa. Então, assim, é essa comparação que tem que existir e quando você chegar nesse nível, a ideia é que você tenha, igual eu falei, um planejamento e mantenha essa atividade em alta intensidade. Com certeza. Queria destacar aqui que acho que as pessoas têm um pouquinho de receio também, achando que não vão conseguir chegar na alta intensidade, né? Que não é para elas e que dessa forma não vão conseguir o rejuvenescimento. Só que eu vou fazer uma licença poética aqui de um conhecido, chama Bro, ele é um ciclista de BH e ele diz assim que não há limite para o ser humano treinado. Isso é muito legal, porque as pessoas, pelo menos eu, vou colocar no meu caso que se você se identificar, né, se você já praticou algum esporte, algum exercício físico na sua vida, provavelmente você pode se identificar por um tempo maior, por um longo prazo. Eu comecei a praticar quando a gente falou no vídeo anterior, ou no retrasado, se eu não me engano, o CrossFit. E o CrossFit é uma caixinha de, como é que fala? Uma caixinha de surpresas, né? Principalmente a gente que veio da musculação, comecei a praticar CrossFit e é um treino de alta intensidade, mas também mistura os outros dois fatores também, moderado e baixa intensidade também, né? Mas enfim, quando eu comecei a praticar, o meu limite cardiovascular, ele era X. Depois de certo tempo, na verdade pouco tempo, um mês, o meu limite cardiovascular ele era muito maior. Eu aguentava realizar as tarefas em alta intensidade por um período muito maior. Né? Então isso que é interessante, você conseguir sempre aumentar esse limite. Né? Você não vai se manter nunca no mesmo limite que quando você entrou. Então, parafraseando de novo o Bro, não há limite para o ser humano treinado, né? E, pegando esse exemplo, tanto do seu quanto do Bro, por exemplo, o Bro, né, que é ciclista, né? Vamos colocar que ele é atleta de ciclismo, né? Percorre longas distâncias. Então, para ele, como que ele poderia aumentar a intensidade do treino dele? Ou seja, vamos colocar uma marca de 100 km que ele vai percorrer. Sim. Vamos supor que ele faz um exemplo, tá? Não sei ao certo quanto uma pessoa normal ou quanto um atleta vai gastar para percorrer essa distância, mas vamos colocar que ele consegue percorrer em uma hora. 100 km em uma hora. Então, assim, como que ele pode aumentar a intensidade dentro dessa mesma distância? Tentar bater esse tempo, né? Fazer, por exemplo, quero tentar bater uma hora, fazer 55 minutos. Isso. Então, ou seja, você vai estar aumentando a velocidade da pedalada
para que você aumente a intensidade também do seu... E dessa forma você vai estar aumentando a intensidade do seu treino. Né? Ou então, uma outra forma no caso do ciclista é aumentar a distância. Né? Então, por exemplo, 200 km para mim foi tranquilo entre aspas, né? Mas se eu conseguir fazer, eu posso tentar me desafiar a fazer 250, 300. Sim. Então, assim, é um exemplo. Quando a gente fala de atividade funcional, como a gente já havia dito antes, tem atividades que são feitas por tempo. A ideia é fazer o mais rápido possível. Então vamos supor que uma atividade você fez em 10 minutos, né? E depois, mais pra frente você vai repetir para ver o quanto você melhorou. Naquele treino. Então você evoluiu, né? Isso. Então, por exemplo, vamos colocar que você fez em 7 minutos da vez que você repetiu. Ou seja, você aumentou a sua intensidade para que você conseguisse bater aquele tempo e teve a condição também, né, para fazer aquele tempo que era, assim, vamos supor, tão sonhado. Tão desafiador, Sim, né? desafiador, exatamente. Então, a gente tá sempre colocando treinos, né, para você, tanto nas nossas redes sociais quanto no YouTube também. Se você quiser acompanhar a gente, tem desafios também, a gente sempre tá fazendo desafios, né? Inclusive, tá para sair um aí que é bem bacana. Sim. Então, fique atento. Bom, a gente coloca sempre lá e espero que você acompanhe e que isso te ajude a conseguir pelo menos iniciar uma atividade física, porque é muito importante, tá? São treinos feitos totalmente em casa, né? Você não precisa se locomover para nenhum lugar, então é muito importante que você comece a atividade física, seja por qual meio for. Eu indico que vocês comecem lá por aqui, pela nossa página, porque a gente consegue trazer para vocês técnicas de movimentos, né, como executar, e isso é muito importante também. E você não paga nada, tá? Exatamente. Tá lá disponível no YouTube, tá disponível no Instagram, Exatamente. Então é para você desfrutar à vontade aí dos treinos. Exatamente. Bom, a gente vai ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado do conteúdo. Se você quer deixar algum comentário, alguma crítica, qualquer coisa, é só deixar aqui embaixo, ou então nas nossas redes sociais também, né, que eu vou deixar aqui em cima. E a gente está sempre aberto a sugestões, coisas do tipo, a gente vai tentar responder o mais breve possível, tá bom? Se você também tiver sugestão de algum conteúdo, alguma coisa que você acha que a gente devia abordar, é só deixar aqui embaixo também que a gente vai tentar trazer para vocês, tá bom? Eu queria deixar um abraço para vocês e dizer que o vídeo de semana que vem tá muito legal também. Até mais, um forte abraço. Até o próximo vídeo.